Quero convidá-lo a abrir Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Nós leremos do versículo 15 até o versículo 22. Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 22. O tema da mensagem nessa noite, seguindo a nossa sequência em Eclesiastes, é convivendo com as anomalias da vida. E quero te falar que esse título que a Sociedade Bíblica deu não é um título que faz muito jus à ideia do texto como um todo. A moderação em tudo é boa. Vocês vão ver no decorrer da mensagem que não, na hora de colocar esse título, não foi muito bem pensado por conta daquilo que há lá no texto original, no hebraico. Vamos ler, acompanhar a leitura, a partir do versículo 15 até o versículo 22. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo o que perece na sua justiça, e há perverso o que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morreria fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoaste, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outro. Vamos mais uma vez falar com Deus? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença santa e bendita, nós que temos a mente tão finita, tão limitada, e mesmo assim, pela Tua graça e misericórdia, aprove o Senhor, através daquilo que nós podemos e temos condições de compreender, nos revelar, Pai Santo, a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, e também falar aos nossos corações através da Tua palavra. Mais uma vez pedimos ao Senhor que se faça, Pai Santo, em nosso meio, através daquilo que será pregado nessa noite. Fala aos nossos corações através do Teu Santo Espírito e que possamos sair daqui edificados, confrontados, desafiados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Há um filme chamado Grand Canyon, A Ansiedade de uma Geração. É um filme bastante antigo, acho que os que nasceram antes da década de 80 aí vão conhecer melhor do que aqueles que nasceram a partir do ano 2000. E há uma cena bastante interessante, que é logo no início desse filme, mostra um advogado tentando fugir de um congestionamento. Ele cai justamente em um bairro extremamente perigoso. E para gravar a sua situação, o seu carro quebra. Aquele advogado, então, consegue ligar para o guincho, mas antes que a ajuda chegue, 5 marginais cercam o seu carro e começam a ameaçá-lo. Nesse momento, o guincho chega e o seu motorista, um rapaz alto, forte, desce do carro e começa, sem falar nada com ninguém, a colocar os cabos do guincho para então rebocar o carro quebrado. Aqueles trombadinhas que eles protestam e dizem então para o motorista: olha, você está interrompendo o nosso jantar, vai embora. O motorista então chama o líder daquele grupo de trombadinhas do lado e diz: olha, o mundo não era para ser desse jeito. Acho que você não sabe, mas isso não era para ser assim. Eu deveria estar fazendo o meu trabalho sem ter que pedir a vocês. Esse cara deveria poder esperar no carro sem ser furado por vocês. Tudo devia ser diferente do que está acontecendo. E de fato, o motorista daquele filme, motorista de guincho daquele filme, ao falar isso, ele estava certo, porque as coisas neste mundo criado por Deus deviam funcionar como foi planajadas por Ele, de forma perfeita. Não deveríamos ser assaltados por trombadinhas ao sair no trânsito, não deveríamos ter medo de sair na rua por conta da violência, não deveríamos vivenciar tantas coisas ruins
como nós vivenciamos. Mas a criação de Deus, que foi feita de forma tão perfeita, criada de forma perfeita, foi poluída, foi infectada por um parasita chamado pecado. E este parasita é o grande causador das anomalias existentes na criação. Por causa deste parasita, viver neste mundo é viver cercado de situações que não se harmonizam com a perfeição de Deus. E a grande verdade é que nem sempre nós sabemos como viver diante destas anomalias. Mais uma vez, o sábio Salomão nos ajuda a entender e a como conviver com as anomalias causadas pelo pecado. O sábio Salomão continua relatando as suas experiências e percepções daquilo que experimentou, daquilo que viveu, daquilo que testemunhou a respeito da vida. E no versículo 15, ele repete algo que já disse em outros textos anteriormente. Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Salomão viu que nem tudo é o que aparenta ser. Nem todo embrulho de presente é realmente um presente. Nem todo dia chuvoso é frio. É isso que Salomão vem nos mostrando no decorrer do capítulo 7. A sessão anterior, os versículos de 1 a 14, que nós já pregamos, o sábio concluiu que nada é como parece aos nossos olhos, pois a prosperidade pode ser um mal camuflado quando o homem que a tem não sabe desfrutar da forma que Deus planejou para que ele assim se deleitasse nelas. Também, na sessão anterior, Salomão explicou que as adversidades da vida, as coisas ruins da vida, e ele vai nos mostrar até mesmo a ideia de luto, de morte, são meios usados por Deus para trazer bênçãos sobre a vida do homem. Porém agora, nos versículos 15 a 22, Salomão novamente conclui que neste mundo caído, os homens não são o que aparentam ser. Nós não devemos julgar o livro pela capa, porque tal julgamento ele é impreciso e prematuro. Assim, o sábio nos explica que a vida não era para ser assim. Mas, infelizmente, por conta do pecado, a vida é instável. O mundo, as pessoas são instáveis. E isso gera um amontoado, um aglomerado de anomalias. E nesta vida vazia e sem sentido, Salomão já experimentou e testemunhou algumas dessas anomalias. E ele, então, nos ensina a como conviver com elas. No versículo de número 15, ele vai nos mostrar a primeira anomalia. Ele vai nos falar que nem sempre os ímpios sofrem mais que os justos. Nem sempre aquele que faz o bem sofre mais, sofre menos do que aquele que faz o mal. Salomão descreve que viu um justo que morreu jovem e um ímpio que desfrutou de vida longa, apesar da sua maldade. E aqui ele não está falando de um mártir que por causa da justiça morre, mas de alguém que, apesar de ter feito tudo certo, viu suas expectativas frustradas. Esse termo usado no versículo 15, prolongar, aponta que mesmo que com toda a injustiça do ímpio e a sua merecida punição, o que ocorre é que ele vê suas empreitadas darem certo e desfruta de uma vida longa e próspera. Se fosse hoje, seria mais ou menos a seguinte comparação. Um brasileiro honesto, assalariado, que paga todos os seus impostos em dia, mas que mal consegue sobreviver sendo assalariado. Em contrapartida, um corrupto político que desvia milhões de dinheiro dos cofres públicos, faz uma delação premiada e vive uma vida de luxo tranquilamente. Tem um irmão aqui da IPSA, geralmente no sábado, ele posta em seu Facebook que está se preparando para vir cultuar ao Senhor no domingo pela manhã. Só que o mesmo não consegue dormir, porque os seus vizinhos organizaram um baile funk e ficam a noite inteira ouvindo o som alto, impossibilitando o mesmo de dormir. E o resultado é que no domingo, esse ímpio funkeiro dorme o dia inteiro. E esse crente justo passa o dia inteiro lutando contra o sono para poder cultuar a Deus.
O que Salomão está fazendo aqui é bater de frente com a ideia de que o justo se dá bem e o ímpio se dá mal. Na verdade, ele nega isto, porque nem sempre aqueles que obedecem a Deus sofrem menos do que aqueles que não obedecem. E neste ponto, Salomão caminha na contramão do pensamento hebreu dos seus dias. Isto porque na lei de Moisés existia um princípio da retribuição coletiva. Se você pegar Deuteronômio 7, 11, Levítico 26, você vai ver a ideia de que se Israel fosse fiel, seria feliz, seria abençoado. Mas se Israel fosse infiel, seria infeliz e amaldiçoado. Os sábios, então, daqueles dias de Salomão, pegaram este princípio e aplicaram ao destino individual de cada pessoa, levando assim a ideia que vigorava naqueles dias, era que Deus retribui a cada um segundo as suas obras agora. Assim, para um hebreu dos dias de Salomão, se um homem mau não fosse julgado nessa existência, ele estaria burlando a lei moral e escapando de Deus. Por isso os hebreus teorizaram sobre o final do ímpio na terra como um evento de desgraça e o justo como desfrutando uma vida tranquila. Mas a grande verdade é que o homem do Antigo Testamento, ele não possuía a resposta para a impunidade do mal, porque o mesmo não tinha um conhecimento da vida futura, incluindo-se aí o juízo final nos últimos dias. Nem sempre a paga do pecado é retribuída aqui a quem o comete. Pelo contrário, às vezes são os homens íntegros, honestos, que são acometidos por uma doença terminal, enquanto ladrões, assassinos, gozam de uma vida saudável. É por isso que muitos cristãos sinceros, diante desta anomalia da vida, reagem como Asaf no Salmo 73, salmo esse que nós lemos na liturgia. Asaf estava atordoado com aquilo que ele via. Ele via os fiéis sendo esmagados pelos ímpios. E o mesmo ficou tão decepcionado com a visão que teve da prosperidade dos ímpios, da desgraça dos justos, que o mesmo perdeu a fé na justiça. No Salmo 73, ele relata que ele chegou a pensar que os ímpios nem sequer cansavam, nem sequer tinham preocupações ou ficavam doentes. E a revolta de Asaf chegou ao ponto dele pensar que havia inutilmente conservado o seu coração puro. Entretanto, a postura de Asaf muda quando no versículo 17 ele entra no santuário de Deus, e então atina com o fim deles. A grande verdade é que vivemos em um mundo recheado de anomalias, de coisas que não conseguimos harmonizar e encaixar, mas assim como Asaf, sabemos que somente em Deus podemos encontrar a resposta certa. O sábio ainda segue, e nos versículos 16 até o versículo de número 18, ele vai nos falar uma segunda anomalia, que nem sempre quem é religioso é santo. Nem sempre quem é religioso é santo. Para muitos, o conselho de Salomão, nos versículos 16 a 18, é chamado meio termo. É por isso que a tradução, o título da Sociedade Bíblica do Brasil, é a moderação, ela é boa. Porque essa ideia que é vigente por muitos que leem esse texto, era como se eles tivessem, a ideia que se tem dessa ideia de meio termo, era como se Salomão estivesse dizendo, olha, não seja tão santo, nem seja tão ímpio. Peque moderadamente. Só que o texto não fala sobre isso. O texto aponta para o perigo que muitos homens e mulheres correm de enganar a si mesmo e a outros com atitude pseudo-religiosas. Salomão fala de pessoas com espírito hipercrítico contra as falhas dos outros, equiparando a sua justiça à justiça de Deus.
É o tipo de pessoa que pensa e age como se fosse a pessoa mais santa que existe no universo. Nas expressões, não seja demasiadamente justo e demasiadamente sábio, são advertências contra a justiça própria e a sabedoria fingida. A expressão ser sábio no hebraico está na forma reflexiva, ou seja, é um ato feito a si mesmo. Salomão está falando de pessoas que tentam ser sábias a si mesmo, pessoas que pensam de si mesmas como se fossem dotadas de uma alta sabedoria. E quando você pega Provérbios 3:7, você vai ver que Salomão já falava sobre isso. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Assim, não seja demasiadamente justo, é simplesmente uma ironia e refere-se à maneira como uma pessoa se autoavalia e se apresenta. Salomão está falando do legalismo moral. Há pessoas que são tão rigorosas em seus juízos que se tornam legalistas. E legalismo é o sistema de vida guiado por regras, as quais normalmente a pessoa mesma inventa ou extrai de interpretações erradas ou extremas das Escrituras e a faz crer que somente seguindo todas aquelas normas ela se torna justa e aceitável a Deus. O legalista acaba por se considerar superior aos outros por causa dessas coisas que faz, pois segundo ele, sua conduta é mais justa e mais sábia do que toda a sociedade que o cerca. Mas o excesso de rigor no juízo pode ser hipocrisia e esconder algum problema grave daquele que está fazendo o julgamento. Você quer ver um exemplo? Às vezes, um político que prega contra o roubo, mas é preso por causa de desvio de dinheiro. Ou um cidadão brasileiro que fala da corrupção dos políticos, mas adora ir lá na 23 ou 25? 25, e comprar um CDzinho pirata, ou baixar um filme pirata pela internet. Mais do que isso, às vezes um crente que prega a favor da pureza sexual, o mesmo é disciplinado por causa da fornicação ou adultério. O problema não é ser justo ou ser sábio, mas querer fazer-se justo e sábio. A ideia aqui é a ideia de ostentação. É a bondade ou santidade exibicionista, farisaica, em que a pessoa se julga superior aos outros. E nesse versículo, o sábio Salomão está falando para evitar ser justo segundo o seu próprio entendimento. E eu confesso a você que quando dou uma lida rápida lá no meu Facebook, na minha timeline, parece que eu estou lendo essa passagem de Eclesiastes. Sinceramente. Porque eu vejo vários comentários de cristãos que, por serem justos e sábios aos seus próprios olhos, pensam que não precisam ser pastoreados, mas se autopastoreiam por causa de blogs ou através de blogs, Facebook e por aí vai. Pensam que defender a fé, independente da forma que for, é algo santo. Xingam, zombam, desmerecem, ridicularizam outras pessoas que pensam diferente deles, advogam que para defender a fé reformada vale tudo, até mesmo pecar. Seria tão bom se tais cristãos atentassem para o versículo 17 dessa passagem. Não sejas demasiadamente perverso. Não implica em ser mal moderadamente. Demasiadamente não deve ser visto como permissividade para a injustiça e insensatez em pequenas doses. Fazendo um paralelo, e aqui é um paralelismo mesmo com o versículo 16, lá no hebraico, aponta as reações extremas e equivocadas que alguém pode adotar diante da observação da injustiça no mundo. O extremo nesse caso é invejar o sucesso dos ímpios e imitá-los em sua conduta. Em vez de cercar-se de regrinhas como legalista,
Este simplesmente abole qualquer norma ou lei ética. E esta indiferença moral, essa maldade sem freios, o texto nos mostra que tem como consequência a morte. Muitas são as pessoas que, por não aceitarem a correção, por não ouvirem restrições à sua conduta, se tornam sábios aos seus próprios olhos e acabam mal. Desta forma, para lidar com estas anomalias, o versículo 18 diz, ao listar isto e logo depois daquilo, refere-se aos dois perigos contra os quais os versículos 16 e 17 advertem. E a ideia aqui é bom que você agarre este conselho, no versículo 18, e que não largue aquele outro conselho, pois aquele que teme a Deus evitará ambos os extremos. A ideia aqui é como se alguém precisasse segurar com as duas mãos os pesos capazes de estabilizá-lo sobre uma corda bamba. Se soltar um deles, a queda é certa. A verdadeira sabedoria, segundo Salomão, provém do temor de Deus. A melhor proteção contra os extremos, o legalismo, o farisaísmo ou simplesmente a libertinagem, é o temor a Deus. O antídoto contra esse tipo de religiosidade é o temor de Deus e não a moderação pagã. Se o homem teme a Deus, sinceramente, não cairá na insensatez religiosa e nem na devassidão moral. Por isso, nunca é demais ter cautela na avaliação que fazemos do caráter de outros homens. Porque muita coisa que passa por verdadeira piedade não é piedade coisa nenhuma. Assim, o conselho de Salomão para que nós possamos lidar com essa anomalia é evitar a autojustiça e a vida ímpia. Nem santidade farisaica, nem devassidão, mas o temor a Deus. E o texto segue, nos versículos 19 a 22, há uma terceira anomalia que o sábio Salomão coloca diante de nós. Nem sempre o próximo é mais pecador do que eu. Nem sempre o próximo é mais pecador do que eu. No versículo 19, Salomão fala da função da sabedoria. Já foi falado no versículo 12, dessa mesma parte das Escrituras do capítulo 7, qual é o valor da sabedoria. O versículo 12 vai falar que a sabedoria dá vida. E agora então o sábio mostra que ela tem como função fortalecer e dar poder para viver de forma correta. A sabedoria aliada ao temor do Senhor poderá ser maior do que a sabedoria coletiva de um grupo de líderes experientes. Isto é, para lidar com as anomalias da vida, precisa-se mais de poder interno do que aconselhamento externo. A sabedoria encontra espaço e fortalece o homem, por mais simples que ele seja. Quando você vai no capítulo 9 de Eclesiastes, versículos 13 a 18, você vai ver que em uma cidade que é sitiada por inimigas, ela é salva justamente por um homem sábio. Um homem sábio consegue livrar toda uma cidade. Assim, os versículos 20 e 22 simplesmente explicam o versículo 19, em que a sabedoria nos mostra que, em vez de existir alguém demasiadamente piedoso, a verdade é que ninguém está isento de falta em ação ou em palavras. Esse verso 20, faz eco às palavras de Salomão, no livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46. E aqui nós temos uma verdade universal. Não há um homem justo sobre a terra. E esta verdade universal, ela iguala todos os homens. Todos os homens são depravados e todos estão aquém da glória de Deus.
Salomão aqui faz uma avaliação precisa da raça humana depois da queda. Ele vai dizer que a raça humana erra por não fazer o que devia, quando ele diz que faça o bem. E ao mesmo tempo, erra por fazer o que não deve, quando ele diz que não peque. O homem é injusto tanto por não obedecer às ordens de Deus, bem como por fazer aquilo que ele proíbe. Essa verdade engloba pecados de omissão, que faça o bem, como de comissão, e que não peque. Por causa da queda, o homem ficou impossibilitado de viver bem, passando então a conviver com as anomalias que não eram para existir. Anomalias do tipo fraudar o imposto de renda, mentir para os pais, adulterar com a secretária e por aí vai. Há um pastor já falecido chamado Isaltino Gomes, que afirmou que muitos dos problemas da igreja residem em não levar a queda a sério. Achar que a queda é uma historiazinha engraçada, a fábula de uma serpente falante, sem considerar o seu ensino. O homem tornou-se mau, corrompido e corrupto. O homem é um Midas às avessas. O que Midas tocava se transformava em ouro. O homem toca e se torna em pecado. Meu irmão Salomão, nessa passagem, ele nos choca, porque ele não floreia a situação do homem com um discurso politicamente correto. Ao falar da depravação do homem, nós não podemos ser levados pelo sentimentalismo. E nós, infelizmente, muitas vezes o fazemos. Vou lhe dar um exemplo. Vocês sabem que eu estou com um filho recém-nascido em casa, uma filha. E é tão bonitinha, tão engraçadinha. E às vezes você olha e fala assim, não, isso não nasceu em pecado. Não, isso não pode cometer um pecado. Mas comete. Eu fui no pediatra, ela tinha 15 dias. O pediatra disse o seguinte, olha, tem 3 tipos de choro. Cólica, a fome e manha. Manha. Com 15 dias de vida, como assim? Eis o que Salomão está nos dizendo. Todos pecaram. Agostinho, falando sobre a questão da infância, da criança, disse que a única razão pela qual você acha que um bebê seja bonzinho é porque ele não tem forças suficientes para mostrar-lhe como ele é realmente mau. E segundo Agostinho, se um bebê tivesse força, quando saísse do ventre da mãe, ele agarraria a mãe pelo pescoço e exigiria o seu leite. Às vezes eu vejo isso lá em casa. Nós somos extremamente sentimentais nesse assunto. Às vezes, um amigo ímpio, por ele ser uma pessoa agradável, fazer boas obras, caridade, nós julgamos que isto o torna bom, aceitável e justo aos olhos de Deus. Mas eu quero te falar que não. Nós precisamos, nesse assunto, pensar biblicamente. Eclesiastes 7:20 é um eco de 1º livro dos 6, capítulo 8, versículo 46. Mas esse mesmo assunto se faz presente lá em Provérbios 20, versículo 9, em Romanos 3, 23. O sábio, no versículo 21, nos mostra que a pecaminosidade humana é perceptível não apenas em atos, mas até nas palavras. As pessoas mentem, se enganam, fazem fofoca, difamam. E aí, antes que você pense que alguém está isento dessa depravação, Salomão joga na nossa cara uma triste realidade. Nós já usamos a nossa língua em algum momento para cometer um tipo de pecado. A nossa própria experiência é prova suficiente de que nós não podemos confiar em nossa justiça própria. Dessa forma, a sabedoria reside no fato de entendermos a nossa incapacidade gerada pelo pecado, levando-nos a ser menos críticos com os demais pecadores.
Nós ficamos chateados quando falam de nós, mas nós achamos que estamos certos quando estamos falando dos outros. Falar mal da vida dos outros é melhor, sabe por quê? Porque nós pensamos que encontramos alguém pior do que nós. Aqui reside mais uma anomalia da vida. Pensar que os outros são mais pecadores do que nós. Mas a sabedoria nos ensina a viver pelo prisma correto. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos. E eu quero aplicar esse texto na sua vida. Quero ajudar a pensar melhor ainda em como aproveitar no decorrer da sua semana, dos seus dias, aquilo que esse texto tem a nos ensinar. A primeira aplicação que trago para você de Eclesiastes 7, do 15 a 22. Descanse na promessa que a felicidade do ímpio é efêmera, mas a desgraça do justo é temporária. O que nós mostramos é que Salomão, nessa sessão, levanta o velho dilema: porque os justos sofrem e os ímpios parecem gozar de uma vida longa e tranquila? Todos nós conhecemos homens sérios de Deus, úteis ao reino de Deus, que foram levados cedo para a eternidade. Mas nós também conhecemos e sabemos de patifes, de homens que cometem crimes, de homens que afrontam a Deus com a sua conduta e não pegam nem mesmo um resfriado. Nós temos um exemplo aqui na igreja, nossa irmã Francerlita, uma irmã justa, uma irmã crente, e que está sofrendo. E às vezes nós olhamos nos noticiários e vemos, essa semana mesmo eu vi o goleiro Bruno saindo e sendo ovacionado pela mídia. E nós pensamos, por que um justo sofre, mas o ímpio parece que não tem a mesma sorte? Vive uma vida tranquila, uma vida saudável, mesmo inserido em uma vida totalmente pregressa. Isso aponta para uma realidade que nem sempre é consoladora. Nem sempre a paga do pecado é retribuída nesta existência a quem o comete. Porém, para nós cristãos existe consolo diante dessa triste realidade e anomalia da vida. É que nenhum homem escapará do juízo de Deus. Se um homem mau não for julgado nesta existência, será julgado no final da história. Lee Strobel, um ateu que se converteu a Cristo, escreveu após a sua conversão um livro em defesa da fé. E neste livro, respondendo à pergunta, por que um Deus de amor permite o sofrimento? Strobel questionou um doutor cristão chamado Peter Kreeft da seguinte forma: pessoas más ferem os outros e se safam o tempo todo. Certamente Deus não pode considerar isso justo. Como Ele pode ficar parado observando enquanto isso acontece? Porque Ele não intervém e dá um jeito em todo o mal que há no mundo? E Kreeft então respondeu: as pessoas más não estão se safando. Justiça tardia não é necessariamente justiça negada. Virá o dia em que Deus ajustará contas e as pessoas serão responsabilizadas pelo mal que cometeram e pelo sofrimento que causaram. Criticar Deus por não agir exatamente agora é como ler metade de um romance e criticar o autor por não ter concluído o enredo. Por isso, mantenha calma. A história ainda não terminou e ela é conduzida providencialmente por Deus para a sua consumação. E na sua consumação, os ímpios terão a paga de sua vida pregressa e os justos a sua recompensa. Há uma canção do Johnny Cash, God's Gonna Cut Us Down, que diz o seguinte: vá dizer para aquele mentiroso de língua comprida, diga ao vagabundo, ao trapaceiro, você pode correr por um longo tempo, mas cedo ou mais tarde, Deus o reduzirá.
A mensagem de Deus para nós é que ao olhar tanta maldade sendo cometida pelos ímpios, e aparentemente há uma certa impunidade, a mensagem de Deus para nós é aquilo que nós cantamos logo no início do culto: o dia da vitória do nosso Salvador virá. Já está chegando, e nesse dia, finalmente, todos os ímpios receberão a paga por suas ações más. Para nós que somos justos e que por algum momento sofremos, cabe a nós nos lembrarmos daquele hino que nós cantamos cá no nosso inário: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Para os justos, mesmo não vendo a paga de todas as obras iníquas dos ímpios, há consolo. A segunda aplicação que trago para você a partir desse texto é cuidado para você não viver uma vida hipócrita. Cuidado para você não colocar uma máscara e viver na hipocrisia. Nós vimos nessa sessão que os homens não são o que aparentam ser. Podemos chegar a conclusões erradas acerca dos homens ao nosso redor porque julgamos com base em aparências externas. Salomão nos mostrou que nem todos que se passam por justos são realmente justos. Sem rodeio, o sábio nos confrontou com a ideia que muitos de nós, para esconder graves pecados pessoais, nos escondemos atrás da máscara da religiosidade. Sabemos todos os termos teológicos, publicamos, expomos, confrontamos, discutimos com quem pensa diferente de nós, mas segundo o sábio, cuidado, porque de trás desse discurso piedoso tem alguém que pensa que é mais santo e sábio que todos os demais. Alguns cristãos gostam de utilizar a rigidez da lei para desfazer e desprezar a vida dos outros, mas usam o amor e a graça para se desculpar dos seus erros e fracassos. A hipocrisia assumida, ela tem várias facetas. E eu vou te dizer que hoje ela vem acompanhada por vários seguidores e curtidas lá no Facebook. Douglas Wilson diz que cristão hipócrita é cristão pedante, santarrão, cri-cri, insuportável, melindroso. Crente só minha doutrina é a certa, crente sabe tudo, crente ostentação, crente não crente. E eu quero te falar que Jesus Cristo conviveu com esse tipo de pessoa. E eles eram conhecidos como os fariseus. Nós lemos uma parte de um dos encontros de Jesus com estes homens. E em vários confrontos que Jesus teve com estes homens, Jesus demoliu sua reputação, que era de uma vida piedosa e que gozavam de bom conceito no meio do povo. Os fariseus eram um grupo bem respeitado de teólogos, até certo ponto conservadores dos seus dias. Se fosse hoje, eles seriam donos do blog Vanguarda da Teologia Reformada, ou quem sabe, dono dos sites Cavaleiros de Calvino, e por aí vai. Jesus Cristo deixou claro que na religião, aquilo que agrada aos homens não é necessariamente o mesmo que agrada a Ele. Aquilo que os homens admiram nem sempre é o que Deus admira. É por isso que Jesus Cristo nos evangelhos proíbe todos os juízos superficiais, bem como a alta exaltação de uma suposta moralidade. E o interessante é que aqueles que pensam que são moralmente corretos, eles pensam que não pecam, mesmo quando fazem seus discursos ofensivos, rebuscados de piedade. Mas segundo o sábio, todos pecam. Todos pecam. Por isso devemos julgar os homens conforme as Escrituras, e não por aquilo que eles aparentam ser.
Por isso Salomão nos adverte para não exagerarmos nos pecados dos outros, porque também somos pecadores. John Newton, certa ocasião, afirmou o seguinte: quando eu chegar ao céu, vou ser surpreendido por causa de 3 coisas. Serei surpreendido por causa daqueles que eu imagino que estarão lá e que não estarão. Segundo, por causa daqueles que eu não imagino que estarão lá e que estarão. E a terceira razão é o fato de que eu estarei lá. Por isso, cuidado para você não agir como um crente fariseu, que vê defeito nos outros, mas se esquece dos seus próprios defeitos. Nunca se esqueça que um cristão, mesmo quando vai adorar a Deus, pode ter lobos uivando dentro da sua alma. Cuidado! E a terceira e última aplicação que trago para nós essa noite a partir desse texto: creia que somente em Cristo Jesus a continuidade da nossa queda é interrompida. Salomão, nessa sessão, não floreia a realidade pecaminosa de todos os homens. Todos pecaram. O sábio nivela todos os homens da forma mais triste possível, pois os colocam debaixo da mesma maldição, o pecado. E não há dúvidas que as anomalias da vida existem por causa dele. Entenda que o pecado não é natural desse mundo de Deus, mas de alguma forma, dentro da soberania divina, penetrou nele. O pecado é como um penetra em uma festa. E aqui eu lembro do meu casamento. Lembro que, quando nós voltamos da lua de mel, nosso casamento teve uma cabine de fotos, e aí o rapaz mandou as fotos pra gente. E quando eu e a Lucélia abrimos, a primeira foto tinha uma senhora, na verdade eram 2 senhoras. Eu olhei e falei: são suas amigas, Lucélia? Lucélia falou: não, são suas? Não, eram 2 penetras miseráveis. Elas estiveram ali sem ser convidadas, comendo e festejando às nossas custas. Eu quero te falar que o pecado é desse jeito. O pecado é um parasita, um sanguessuga, um destruidor, um penetra, um visitante não convidado que fica ali sugando um anfitrião. Pense o quanto da nossa vida, alegria, felicidade, harmonia, unidade, talento, tempos é sugado, tempo é sugado pelo pecado. Nada do pecado é dele mesmo. Todos os seus bens e poder são bens roubados, porque é disso que ele se alimenta. O pecado é como um câncer que vai se alimentando da vida humana e ao mesmo tempo que cresce, acaba com o fôlego da vida. O teólogo Cornelius Plantinga afirma que o pecado é frutífero exatamente porque, como um vírus, ele se liga à força dinâmica da vida do seu hospedeiro. Dessa forma, temos que ter a consciência que tudo o que o pecado toca começa a morrer. Uma família é devastada por causa do pecado do adultério. Uma cidade é dominada pelo medo por causa do aumento da violência. Um país é desestabilizado por causa da corrupção. Pecado é algo gravíssimo. Mas muitos de nós, parece que nós não entendemos isso. Porque nós continuamos pecando. E eu creio que não consideramos a gravidade do pecado. Sabe por quê? Porque nós só vemos a vitalidade do parasita reluzindo com a energia roubada do seu anfitrião. Nós não somos atraídos somente pelo mal que há no pecado, mas também pelo bem que aparentemente há nele. Você quer ver um exemplo? Observe os filmes que você mais gosta. Geralmente, nós somos atraídos pelo mocinho da história, certo? Mas o mocinho geralmente é sedutor, é assassino, é violento, é enganador.
mas é dele que nós gostamos. É o Batman, é o Justiceiro. Lanterna Verde não. Quem mais? São vários. Nós gostamos deles porque eles, os mocinhos de Hollywood, eles nos apresentam a morte transvertida de vida. E a grande verdade é que muitos pensam que estão vivos por causa do estilo de vida que levam, mas na verdade estão mortos. E eu quero lhe falar nessa noite que a única forma de mudar este gosto e inclinação pelo pecado é através da graça de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus interrompe a continuidade da nossa queda. Somente pela graça de Deus existe o caminho da santidade debaixo dos nossos pés. A salvação é graça porque é o remédio para aplicar ao nosso coração corrupto, inclinado e desejoso pelo mal. E isso nos é dado gratuitamente mediante a fé que há em Jesus Cristo. Paulo em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 24, que nós nessa noite na liturgia lemos junto com pai e filha, vai nos falar que todos, pois, pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O sola fide da reforma aponta para isso. Não por meio de obras, mas por justificação pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Isto é, a continuidade da nossa queda interrompida quando o Espírito Santo age em nosso coração e mente, vivificando-nos espiritualmente, nos levando a arrependimento e fé em Cristo Jesus. Por isso, a única forma de vencer esse parasita, sugador de vida, é crendo em Jesus Cristo. Somente pela fé em Jesus Cristo, a ação deste penetra, chamado pecado, é descontinuada. E eu quero convidar o Celebrai para vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção que tem como título Sola Fide. E para você que nos visita nessa noite, ou até mesmo para você que já tem acompanhado há bastante tempo a nossa igreja, quem sabe você que está aqui nessa noite continua ainda escravo do pecado. Eu quero lhe falar que todos nós que aqui estamos somos pecadores como você. Mas há uma diferença. A diferença é que hoje, pela graça de Deus, nós somos alcançados, nós somos salvos, nós somos libertos. E hoje, se nós pecamos, não é porque nós somos escravos do pecado, é porque muitas vezes nós fraquejamos na fé. Quero falar para você que há libertação em Cristo Jesus. E a libertação não está nas suas boas obras, não está em você ser uma pessoa boa, justa, íntegra. A salvação está na justiça que há em Cristo Jesus. Corra para Cristo, esconda-se em Cristo, e somente nele você há de encontrar remissão dos seus pecados. Vamos ficar em pé e juntos vamos cantar essa canção em resposta àquilo que nós ouvimos nessa noite. Pela graça somos salvos mediante a fé, escolhidos dentre todos quem Ele quer, não por meio de obras, mas por justificação pela fé em Cristo Jesus. Ao olhar pro céu,
da criação da terra e do mar, que escolhido fui por este Deus de amor sem par. Trago no meu peito uma canção que exalta Jesus Cristo, mais velho irmão, pois me deu a paz com Deus, eu tenho a justificação. Só pela graça somos salvos mediante a fé, escolhidos dentre todos quem Ele quer, não por meio de obras, mas por justificação pela fé em Cristo Jesus. Ao olhar pro céu e ver a criação do Criador, confirmo em minha vida que o seu plano Ele já traçou, que foi bem antes da criação da terra e do mar, que escolhido fui por este Deus de amor sem par. Trago no meu peito uma canção que exalta Jesus Cristo, mais velho irmão, pois me deu a paz com Deus, eu tenho a justificação. Só pela graça somos salvos mediante a fé, escolhidos dentre todos quem Ele quer, não por meio de obras, mas por justificação pela fé em Cristo Jesus. Só pela graça somos salvos mediante a fé, escolhidos dentre todos quem Ele quer, não por meio de obras, mas por justificação pela fé em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós louvamos por mais um domingo que o Senhor nos dá o presente de poder nos reunir como igreja e cultuar. Mais uma vez, Pai Santo, nós somos lembrados de que a salvação não tem qualquer mérito, Pai Santo, pessoal. Não somos bons, somos maus, somos pecadores, somos depravados. Mas o louvamos porque em Cristo Jesus o Senhor nos redimiu. E nós que outrora éramos inimigos do Senhor, agora em Cristo Jesus, nosso mediador, nós temos paz com Deus. Nossa oração é que o Senhor nos ajude a viver e aplicar aquilo que a Tua Palavra tem nos ensinado e nos ensinou no dia de hoje. Ajude a Tua igreja, Pai Santo, nessa semana. Dê uma semana bastante abençoada, produtiva a todos os Teus servos, e que nas lutas e dificuldades da semana, os nossos olhos e coração possam estar voltados para aquele ao qual nosso coração durante todo o dia devotou momentos de louvor e adoração. Ao nosso Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. No nome dele, amém.